Existe um presente que jamais deveria ser oferecido a quem se estima. Há milênios, os sabios da Cabala já alertavam sobre seus perigos, registrando advertências em escritos sagrados ao longo de 2000 anos. Quem já presenteou ou recebeu esse objeto talvez tenha, sem perceber, plantado uma semente de escassez que cresce de maneira silenciosa. Ela bloqueia bem-caus financeiras, oportunidades e qualquer caminho para a prosperidade. Hoje serão revelados 7 presentes proibidos, aqueles que funcionam como âncoras energéticas, puxando a pessoa para um ciclo de prevacal. Porém, mais importante ainda, serão apresentados 6 presentes sagrados, capazes de transformar lares em imãs de abundância, protecal e fluxo divino. Essencial acompanhar até o final, pois o sétimo presente é algo que quase todos oferecem sem suspeitar do desastre espiritual que provocam. Meu nome é Rabino Eliahu, e dediquei 3 décadas ao estudo dos códigos ocultos da Cabala, a dimensão mística da Tora que desvenda como energia, intincal e objetos físicos se entrelacam para moldar a realidade. E será compartilhado aqui não e lenda, mas um conhecimento preservado com cuidado por místicos judeus, transmitido apenas àqueles preparados para compreender que tudo no mundo material carrega uma frequência espiritual. Ao presentear alguém, não se entrega apenas um objeto, mas também energia, propósito e consciência. O Zohar, texto fundamental da Cabala, ensina que os objetos absorvem a essência de seus donos e o significado que lhes é atribuído. Um presente se torna um pacto, um vínculo energético entre quem dá e quem recebe. Alguns, por mais belos que pareçam, carregam vibracões que repelem a fartura e atraem dificuldades. Inúmeras famílias ao redor do mundo mudaram sua realidade financeira ao entender esses princípios. Pessoas que se sentiam presas por anos, que se esforçavam sem alcançar resultados, que viam o dinheiro escapar das mãos independentemente do que fizessem. Elas aprenderam o que está sendo ensinado agora, e tudo se transformou, não por mágica ou superstical, mas por alinharem-se a leis espirituais ancestrais que regem a prosperidade. A psicologia moderna começa a confirmar o que a Cabala ensina há milênios. O ambiente, os objetos ao redor e até os presentes trocados influenciam o subconsciente, moldando crenças sobre merecimento, abundância e possibilidades. Antes de prosseguir, faça algo simples. Pare por um instante e reflita sobre a seguinte frase: minha casa e um imã de prosperidade sagrada. Não ignore esse momento. Ao internalizar essas palavras, você ativa uma intencal e se une a milhares de pessoas que, neste exato instante, estão criando um campo coletivo de consciência de abundância. A Cabala ensina que, quando unimos propósitos, formamos um minyan de energia, um grupo espiritual que potencializa as bem-caus. Essa simples afirmação se torna parte desse campo. Repita mentalmente: minha casa e um imã de prosperidade sagrada. Ao continuar, saiba que não está apenas absorvendo informações, mas recebendo uma transmissão energética, um despertar de sabedoria ancestral que sua alma já conhece, embora possa ter esquecido. Se essas ideias fizerem sentido, ajude a disseminar esse conhecimento para quem precisa. Esses ensinamentos permaneceram ocultos por séculos, mas chegou o momento de torná-los acessíveis. Mantenha-se conectado para não perder as lições sagradas compartilhadas semanalmente. Um conhecimento tal valioso não deve se perder no ruído das redes. Construa-se uma comunidade de pessoas que entendem que prosperidade vai além do dinheiro. Trata-se de alinhamento com o fluxo divino. Agora, inicia-se a apresentação dos 6 presentes que atraem bem-caus, abrem portas e transformam quem os recebe em um canal de abundância divina. Cada um será explicado em detalhes, incluindo seu significado místico, a ciência por trás de seu funcionamento e a maneira exata de utilizá-lo. Em seguida, será revelado o 7º presente, aquele que jamais deve ser dado, pois anula todo o resto e cria um vazio energético na vida financeira. O primeiro presente sagrado e chamado de recipiente da luz eterna. Em termos práticos, trata-se de um conjunto de velas de Shabat ou qualquer vela consagrada para uso espiritual, preferencialmente feitas de cera de abelha ou azeite de oliva. Porque seu objeto é tal poderoso? Na Cabala, a luz não é apenas claridade, mas a substância primordial da criacal. A Torá começa com haja luz, e é essa luz, segundo o Zohar, oculta em cada ato sagrado realizado. Acender velas de Shabat não é apenas seguir uma tradical, mas invocar a luz infinita do divino para dentro do lar. Presentear alguém com velas significa dizer: estou trazendo a presença divina para sua vida, transformando sua casa em um santuário. Há mais do que misticismo nessa prática. Pesquisas da Universidade Stanford em neurociência demonstram que a luz de velas ativa o sistema nervoso parasimpático, a parte do cérebro responsável pelo descanso, cura e pensamento criativo. Acender velas com frequência, especialmente com intincal, treina a mente para entrar em estados de calma e receptividade. Nesse estado, oportunidades antes invisíveis se tornam claras, soluções surgem e sincronicidades se multiplicam.
Ao presentear Albin com velas, sobretudo se forem abençoadas antes, esta se oferecendo uma ferramenta para alterar sua frequência energética. Conheço o caso de Sarah, uma mulher de Londres que recebeu de sua avó um conjunto de velas de Shabat feitas com azeite de oliva. Ela passou a acendê-las todas as sextas-feiras ao anoitecer, mesmo sem ser religiosa. Em 6 semanas, recebeu uma promocal que havia sido negada 2 vezes antes. Coincidência? Os cabalistas diriam que não. Ela ativou a consciência da luz em sua casa e as oportunidades surgiram. Para oferecer esse presente da maneira correta, escolha velas de qualidade, preferencialmente de cera de abelha ou azeite. Antes de entregá-las, segure-as nas mãos e diga que essas velas tragam luz divina, prosperidade e proteção a estilar. Em seguida, entregue-as com um bilhete explicando a tradical de acendê-las na sexta-feira ao pôr do sol. Oriente o receptor a cada acendimento, fazer uma pausa, respirar profundamente 3 vezes e convidar mentalmente as bencaus para seu espaço. Esse gesto simples transforma um presente em um ritual, e rituais criam caminhos energéticos para a abundância. Lembre-se, porém, de que existe um presente capaz de destruir toda essa frequência, e ele será revelado em breve. O segundo presente sagrado e o guardião do conhecimento sagrado. Trata-se de um trecho da Tora, um livro de oráculos ou qualquer texto de sabedoria espiritual da tradição judaica, como Provérbios, Salmos, o Tânia ou o próprio Zoar. Na Cabala, as letras não são meros símbolos, as letras hebraicas são energias vivas, cada uma um canal de manacal divina. Ao presentear alguém com um livro sagrado, esta se colocando em suas mãos um gerador de frequências elevadas combinacal de todos esses elementos. A Cabala ensina que a natureza é um espelho das leis divinas, e ao interagir com ela de forma consciente, alinhamos nossa energia com os princípios de expansão e renovação. Para presentear alguém com uma planta como símbolo de prosperidade, a escolha deve considerar não apenas o significado espiritual, mas também a facilidade de cuidado. Plantas como o bambu da sorte, que requer pouca manutenção, ou a jade, conhecida por sua resistência, são poucas práticas. Importante é que o presenteado estabeleça uma conexão com o objeto, seja por meio de um ritual diário, como regar a planta enquanto visualiza metas, ou simplesmente ao observá-la crescer como um lembrete constante de possibilidades. A tradição judaica também associa certas plantas a bencaus específicas. O manjericão, por exemplo, além de seu uso em cerimonias, é considerado um purificador de ambientes, enquanto a Roma, com seus inúmeros graus, simboliza multiplicação. Em algumas comunidades, é comum presentear recém-casados com uma árvore frutífera, representando o desejo de que a união seja fértil e prospera. Essa prática reforça a ideia de que o crescimento material e espiritual está intrinsecamente ligado ao cuidado com a vida. Estudos na área de psicologia ambiental corroboram esses princípios. Ambientes com plantas são associados a maior sensação de bem-estar, redução do estresse e aumento da produtividade. Quando aplicados ao contexto financeiro, esses benefícios podem se traduzir em maior clareza para tomar decisões, criatividade para resolver problemas e disposição para buscar novas oportunidades. A presença de um elemento vivo no espaço atua como um lembrete sutil de que a abundância não é um estado fixo, mas um processo contínuo de cultivo. Ao oferecer esse presente, é possível incluir uma breve explicação sobre seu significado ou uma instrução simples, como que esta planta cresça junto com suas realizações. A intenção por trás do gesto é tão relevante quanto o objeto em si. No entanto, assim como os outros presentes sagrados, sua eficácia depende de um fator fundamental, a ausência de um elemento que, quando presente, anula todo o potencial dessas práticas. O quinto presente, que será abordado a seguir, e o que muitos subestimam, apesar de ser a base para que todos os outros funcionem, trata-se da prática da caridade, conhecida em hebraico como tzedaka. Na Cabala, a tzedaka não é vista como um ato de generosidade opcional, mas como uma lei espiritual com efeitos mensuráveis. O Zohar afirma que a caridade tem o poder de quebrar os decretos celestiais, ou seja, de alterar realidades aparentemente imutáveis. Isso ocorre porque, ao doar, a pessoa rompe com padrões de escassez e ativa um fluxo de reciprocidade divina. Talmud Vayalen ensina que a tzedaka protege contra a morte e traz prosperidade, não apenas para quem a recebe, mas também para quem a pratica. A lógica por trás disso é simples: ao abrir mão de algo, cria-se espaço para que algo maior entre. No entanto, a forma como a caridade é realizada determina sua eficácia. A Cabala distingue diferentes níveis de tzedaka, sendo o mais elevado aquele em que o doador não conhece o beneficiário e o beneficiário não sabe de quem veio a ajuda. Esse anonimato garante que a energia da doação seja puramente altruísta, sem expectativas de reconhecimento ou retorno. Outro aspecto crucial é a regularidade. Doações esporádicas têm impacto, mas a prática constante estabelece um padrão energético de abundância.
Há uma história sobre um homem que, apesar de suas dificuldades financeiras, separava uma pequena quantia toda semana para ajudar alguém em situação pior. Com o tempo, suas próprias finanças melhoraram de forma inesperada. Quando questionado, ele explicou que a tzedakah não era um gasto, mas um investimento em sua própria prosperidade. A ciência moderna oferece uma perspectiva complementar. Estudos em psicologia positiva demonstram que atos de generosidade ativam áreas do cérebro associadas ao prazer e à recompensa, criando um ciclo de bem-estar que se reflete em outras áreas da vida. Além disso, a prática da caridade está ligada a menores níveis de estresse e maior longevidade. No contexto financeiro, doar pode parecer contraintuitivo, mas a Cabala ensina que é justamente essa aparente contradical que gera resultados. Ao dar, a pessoa sinaliza ao universo que confia na abundância e essa confiança atrai mais do mesmo. Para incorporar esse presente na vida cotidiana, não é necessário doar grandes somas. Pequenos gestos, como contribuir regularmente para uma causa ou ajudar alguém em necessidade, já estabelecem o padrão energético desejado. O importante é que a doação seja feita com intenção clara e sem apego ao resultado. No entanto, mesmo a tzedakah tem um limite, sua eficácia é anulada quando combinada com o sétimo e último presente que será revelado adiante. Este, ao contrário dos outros, não é um objeto ou prática, mas uma atitude que, quando presente, corrompe todos os esforços de elevação espiritual e material. A resposta é afirmativa em todos os aspectos. A energia opera em múltiplos níveis simultaneamente. Ao oferecer esse presente, deve-se escolher uma planta saudável de um viveiro confiável. As plantas jade em vasos de bambu são ideais por exigirem poucos cuidados, mas crescerem de forma constante, o que as torna símbolos adequados. Acompanha-se um pequeno cartão com instruções de cuidado e uma bencal, que, assim como esta planta cresce, suas bencals se multipliquem. Ergue-a com intenção e veja a prosperidade criar raízes em sua vida. Recomenda-se que o recipiente a coloque em seu espaço de trabalho ou próximo à entrada da residência, áreas associadas à carreira e às oportunidades no Feng Shui. O ponto central é que a planta nunca deve morrer. Uma planta em declínio simboliza energia negligenciada, enquanto uma planta próspera representa abundância ativa. O quinto presente sagrado está relacionado à consciência da generosidade e chamado de tzedakah, termo que, na tradição judaica, designa a doação caritativa. Nesse caso, trata-se de oferecer uma tzedakah box, um recipiente projetado para coletar dinheiro destinado a ajudar quem precisa. À primeira vista, pode parecer contraditório dar a alguém uma caixa para que deposite dinheiro e depois o entregue a outros. No entanto, a Cabala revela um princípio místico. Doar cria um vácuo que o universo se apressa em preencher. A palavra hebraica tzedakah deriva de tzedek, que significa justiça ou retidão. Na tradição judaica, doar aos necessitados não e caridade, mas equilíbrio cósmico, uma lei espiritual tal confiável quanto a gravidade. O Talmud relata a história de um homem rico que perdeu tudo e passou a viver na pobreza. Em seu último dia, com uma única moeda, em vez de comprar comida, ele a doou a um pobre. Naquele mesmo dia, uma oportunidade inesperada surgiu e em poucos meses ele reconstruiu sua fortuna, superando sua antiga riqueza. A explicação reside na economia espiritual. Acumular gera bloqueios, enquanto doar cria fluxo. Ao presentear alguém com a tzedakah box, transmite-se o princípio mais poderoso de prosperidade. Não é possível superar a generosidade do universo. Quanto mais se circula, mais retorna. Estudos modernos corroboram essa sabedoria ancestral. Pesquisas da Harvard Business School demonstram que pessoas que doam regularmente a causas beneficentes relatam níveis mais altos de felicidade e, surpreendentemente, um crescimento de renda superior ao longo de 5 anos em comparação com aquelas que não doam. Não se trata de mera correlação, mas de causalidade. A generosidade reprograma a mente condicionada pela escassez, enviando uma mensagem ao subconsciente: tenho mais do que o suficiente. Sou uma fonte, não apenas um receptor. Quando a identidade se transforma em consciência de abundância, atrai-se recursos. Para maximizar o impacto desse presente, adquire-se ou confecciona-se uma tzedakah box elegante que honre o ato de doar. Ela deve conter um valor simbólico, como $18, pois o número 18, na numerologia hebraica, representa Shai, vida. Inclui-se um bilhete explicando a tradição. Antes do Shabat, famílias judaicas depositam moedas na caixa e, posteriormente, doam um valor arrecadado a causas dignas. Sugere-se ao recipiente que escolha uma causa que o comova, seja alimentar os famintos, apoiar a educação ou ajudar vítimas de desastres. Ele deve depositar algo na caixa semanalmente, mesmo que sejam apenas moedas.
O valor importa menos que a constância. Cada doacal abre um canal para que Benkaus entrem em sua vida. Sexto e último presente sagrado antes da revelacal do sétimo e o símbolo de continuidade Benkaus doces, o mel. De preferência, mel cru e local em um recipiente bonito. Embora seja tradicionalmente associado ao Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, seu poder se estende a qualquer época do ano. Na tradical, macas sal mergulhadas em mel durante a celebracal, acompanhadas da prece, que seja tua vontade que tenhamos um ano doce. Contudo, o mel transcende o costume festivo. Na Tora, a terra de Israel é descrita como uma terra que mana leite e mel, imagem que evoca a provisão divina, abundância natural e docura sem esforço. O mel e o único alimento que não se deteriora. Arqueólogos encontraram mel com 3.000 anos em tumbas egípcias, ainda próprio para consumo. Na Cabala, isso simboliza Bencal eterna, prosperidade que não se corrompe e bondade que perdura por Jeracois. Oferecer mel a alguém e conceder-lhe um vislumbre do mundo vindouro. Um lembrete de que a vida pode ser doce, de que a amargura não e permanente e de que as Bencal sempre são possíveis. Há também um ensinamento místico segundo o qual o mel representa transformar do trabalho árduo em recompensa. As abelhas visitam milhares de flores e o resultado é uma substância dourada e doce. Trata-se da metáfora perfeita para a consciência de prosperidade. Esforço aliado a Bencal divina gera abundância desproporcional ao trabalho investido. E o milagre da manifestacal. A ciência reforça o poder simbólico do mel. O mel cru contém enzimas, antioxidantes e compostos que fortalecem o sistema imunológico e a clareza cognitiva. Além dos benefícios físicos, há um fenômeno psicológico chamado ancoragem sensorial. Quando se experimenta algo doce enquanto se mantém uma intenção positiva, o cérebro cria uma associação entre o sabor e o estado emocional. Cada vez que a pessoa prova um mel presenteado, seu subconsciente evoca a Bencal, a docura e a mensagem de abundância transmitida. Há relatos de uma família que iniciou cada manhã com uma colher de mel e uma prece de gratidão durante 30 dias. Prática que chamaram de ritual da docura. Nesse período, o pai recebeu uma promocal, a mãe conquistou seu maior cliente no negócio e a filha adolescente foi aceita na Universidade dos Sonhos com bolsa integral. Eles não atribuíram o resultado à magia, mas compreenderam que rituais diários de gratidão e docura alteram a frequência vibracional. Ao vibrar na frequência da Bencal, atraem-se circunstâncias que a refletem. Ao presentear com mel, deve-se optar por mel cru e não processado, preferencialmente de um apicultor local, pois quanto mais próximo de seu estado natural, mais potente sua energia. Acompanha-se um cartão com a mensagem: que sua vida seja tal doce quanto este mel. Tome uma colherada todas as manhãs e pronuncie uma Bencal para o seu dia. Pode-se sugerir uma Bencal simples, como: agradeço pela docura em minha vida e pelas Bencals que estão por vir. Assim, o mel deixa de ser um mero condimento e se transforma em um ritual diário de ativacal da prosperidade. Chega, então, o momento de revelar o sétimo presente, aquele que fecha todas as portas e obstrui os canais de abundância. Os antigos rabinos alertavam contra ele, e quase todos o oferecem sem compreender suas implicações espirituais. Sadaka ou mel. O ato de presentear com intencal transforma-se em um gesto de ativacal da abundância. Sétimo presente, porém, opera em sentido oposto. A carteira ou bolsa vazia, oferecida como presente, carrega um simbolismo que transcende a materialidade do objeto. Na tradical cabalística, esses itens não são meros recipientes para dinheiro, mas representam a coisa da capacidade de receber e reter prosperidade. Ao entregar um deles vazio, transmite-se uma mensagem subliminar de escassez que o inconsciente interpreta como realidade. Mesmo após ser preenchido, o objeto conserva a marca inicial de vazio, perpetuando uma impressão de falta. A sabedoria popular em diversas culturas reforça essa ideia. Em muitas tradições, recomenda-se nunca presentear uma carteira ou bolsa sem incluir ao menos uma moeda, um gesto que neutraliza a energia de ausência. Estudos em economia comportamental corroboram essa percepção. Indivíduos que carregam carteiras vazias, ainda que temporariamente, relatam maior ansiedade financeira e tomam decisões baseadas no medo. A presença de um valor simbólico, por menor que seja, atua como um sinal de segurança, melhorando a clareza nas escolhas. Casos documentados ilustram os efeitos desse simbolismo. Uma mulher em Toronto, após anos de bloqueios profissionais, identificou a origem de suas dificuldades em uma carteira vazia recebida como presente. Após um ritual de purificação, suas oportunidades se concretizaram. A correcal do padrão energético exigiu a coisas específicas, a insercal de um valor simbólico, a repetical de afirma coisas por 40 dias e a manutencal de um objeto de intencal dentro do recipiente. Para quem já ofereceu ou recebeu esse presente, o procedimento de reparacal e claro. Quem deu deve contatar o destinatário, explicar o princípio envolvido e entregar um valor simbólico,
preferencialmente em múltiplos de 18, número associado à vida na numerologia hebraica. Se não for possível, uma moeda com significado pessoal cumpre a funcal. Quem recebeu deve purificar o objeto com fumaca de salvia ou incenso, proferindo palavras de limpeza e preenchimento. Em seguida, deve inserir dinheiro e um papel com um afirmacal de prosperidade, mantendo-o permanentemente. Período de 40 dias e crucial. Durante esse tempo, cada vez que a carteira for aberta, deve-se pronunciar uma frase de gratidão pela abundância. Esse ritual reescreve a programacal energética, transformando o objeto em um canal de recepcal. A eficácia do método reside na combinacal de simbolismo, intencal e repetical. A forca do sétimo presente reside em sua contradical direta aos 6 anteriores. Enquanto velas sagradas iluminam, uma carteira vazia obscurece. Livros de sabedoria inspiram, mas um recipiente vazio reforça a mentalidade de escassez. A mesusa protege, enquanto a ausência de conteúdo rompe barreiras financeiras. Plantas vivas simbolizam o crescimento, a vacuidade e estagnacal. A caixa de Tzedakah ensina generosidade, o vazio, medo e retencal. O mel representa docura, a falta, privacal. Antes de encerrar, um exercício prático. Verificar o conteúdo da própria carteira ou bolsa. Se estiver vazia, inserir um valor simbólico imediatamente. Esse gesto simples comunica ao inconsciente e ao plano espiritual que há abundância e um estado permanente. Há quem conhece alguém em dificuldades financeiras. Compartilhar essa informação pode ser o primeiro passo para romper um padrão desconhecido. A decaracal atrai apenas presentes que multiplicam a prosperidade e reforça a intencal. A cal de curtir e compartilhar. O conteúdo amplia seu alcance, permitindo que mais pessoas tenham acesso a esses princípios. A subscrição ao canal garante o recebimento contínuo de ensinamentos baseados em sabedoria ancestral, agora disponíveis para quem está preparado para aplicá-los. Nos próximos 3 dias. 2 coisas são recomendadas. Realizar o ritual de purificação, se necessário, e presentear alguém com um dos 6 presentes sagrados. O gesto não precisa ser grandioso, uma vela, um livro inspirador ou uma planta já cumprem a função. O importante é a intenção por trás do ato, como mel ou uma caixa de chá. O ato deve ser realizado com intenção, bem-cal e consciência. Uma transformação será percebida, tanto por quem oferece quanto por quem recebe. Em seguida, é indicado compartilhar os resultados após 72 horas, descrevendo as mudanças observadas. O campo energético coletivo em construcal se fortalece com cada relato, ampliando seu alcance. Cada presente oferecido funciona como uma semente energética, plantada tanto na vida de quem recebe quanto no próprio futuro de quem dá. Segundo ensinamentos tradicionais, o que é compartilhado retorna multiplicado, não por mera crenca, mas porque a generosidade gera circulacal, e a circulacal é a base da prosperidade. A acumulacal, por outro lado, leva a estar na cal, e a estar na cal e o princípio da escassez. Agora, o conhecimento adquirido e acessível a poucos. São conhecidos os 6 presentes que abrem portas e aquele que as fecha. Cabe aplicar essa sabedoria, transmiti-la e incorporá-la. Para concluir, algumas orientações. O lar deve ser um espaço de recarga. Não de esgotamento, os relacionamentos devem ser cultivados como jardins, não com cemitérios, e os gestos devem semear bem-caus, não pesos. Ninguém está à mercê das circunstâncias. Cada indivíduo é um co-criador da própria realidade, e cada escolha, inclusive o que se oferece e o que se aceita, molda a experiência vivida. Portanto, é essencial agir com discernimento, compartilhar com propósito e viver em abundância. No próximo material, será revelado um objeto comum em 99% das entradas de residências, responsável por bloquear bem-caus financeiras que tentam alcançar o ambiente. A recomendação é acompanhar para evitar que isso continue a ocorrer. Átila, que os espaços sejam preenchidos de luz, que a gratidão habite os corações e que a vida transborde em bem-caos. Que a paz e a prosperidade estejam presentes.